Você, engenheiro ou arquiteto, principalmente que trabalha com edificações, casas, já achou que você sabia sobre Passive House, mas na verdade você estava falando de arquitetura passiva? Porque apesar da similaridade, não são coisas exatamente iguais, e eu já vou te explicar por quê. Começando pela arquitetura passiva, a arquitetura passiva é muito do que a gente conhece no dia a dia e que a gente normalmente incorpora aos nossos projetos. A gente está falando de orientação solar, ventilação cruzada, escolha de materiais, proteção de fachada, enfim, basicamente o que a gente tem de boa prática em projeto. E isso é uma coisa que surgiu há mais de 4.000 anos atrás. Inclusive, hoje, isso tem um aspecto mais de sustentabilidade, mas lá na Revolução Industrial, era basicamente o único jeito que tinha de construir uma casa, era uma questão de sobrevivência. Então, a arquitetura passiva é basicamente você usar o clima a seu favor, só que sem métricas, sem uma questão tão incisiva de certificação, controle, etc. É quase que uma boa prática que a gente usa, apesar de sim existirem métodos para desenvolvimento desses projetos com essas finalidades e especificações. Passive House veio depois. É um conceito criado pelos alemães que pega um pouco dessa ideia, mas transforma isso em metodologia, em critério, em software, em certificação internacional. Ou seja, não basta você dizer que você está incorporando princípios de uma Passive House, você precisa provar. Tem cálculo, tem teste para realmente comprovar que você está atingindo os níveis exigidos por essa certificação. Eu gosto de usar como uma analogia. Então, você usar a arquitetura passiva é quase como se você soubesse cozinhar, só que você saber desenvolver uma passive house é como se a sua comida, aquele seu restaurante em que você cozinha, tivesse uma estrela Michelin. Ou seja, a gente está falando de critério, a gente está falando de algo um pouco mais sofisticado. Os dois conceitos, eles se complementam, mas eles não são exatamente a mesma coisa. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque às vezes você pode estar falando com um cliente um pouco mais sofisticado e prometendo que você vai fazer uma passive house para ele. E na verdade, você está incorporando princípios da arquitetura passiva, que não é exatamente a mesma coisa. E bom a gente ter isso em mente para a gente não se confundir. No próximo vídeo eu vou te explicar quais são os 5 princípios de uma passive house. E se você quiser saber um pouco mais aprofundado, eu escrevi sobre isso na minha newsletter no Substack, que fica no link da minha bio.